Então aqui agora eu estou com o Qt aberto, né? Aí você basicamente vamos começar aqui abrindo um novo projeto. Eu cliquei aqui em New, né? E agora escolho aqui o Widgets Application para ter uma interfacezinha, né? Então salvo aqui em qualquer canto. Vamos chamar de nosso projeto de Perceptron. E aí vou fechando aqui. Posso escolher aqui qualquer compilador, certo? Mas vou usar 32 bits por enquanto. Depois dá para adicionar se quiser. Aí o Qt vai gerar aqui uma interfacezinha que a gente vai poder usar. Pode fazer a navegação aqui, certo? Vou aumentar aqui. Então aqui só uma navegação rápida para aquele que ainda não conhece muito sobre o Qt. Aqui basicamente você coloca os inclusos, né, se você quiser incluir algum arquivo para o seu projeto. E o Qt tem uma série de funcionalidades internas que você adiciona fazendo esse mais igual aqui do widget. Então normalmente é mais ou menos nesse sentido que a gente mexe nesse primeiro arquivo. Aí tem o meinwindow.h, que é onde a gente usa acessa a janela principal, que eu vou mostrar na sequência, né? Onde a gente faz nossas implementações normalmente é no meinwindow.cpp. A função main a gente nem usa, porque ela só serve basicamente para chamar a janela principal. E onde a gente vai começar a mexer agora vai ser nessa parte aqui, né, para fazer o nossa aplicação, certo? Vou botar aqui menorzinho. Então, vou puxar um botão que a gente vai usar para iniciar o treinamento. Aí eu vou puxar aqui uma labels, para a gente saber o que a gente está fazendo, né? E aí eu vou colocar aqui um títulozinho, dados para o Perceptron. Aqui eu vou botar a entrada. Aqui vai ser a saída. E aí eu vou colocar agora line edits. E você vai poder digitar alguma informação aqui. Esses aqui são só para organização, né, para você saber que esse espaço aqui vai ser entrada, esse outro aqui vai ser saída. Aí eu vou puxar mais um label aqui para criar tipo um log de programação. Saída do algoritmo por época. E eu vou agora criar uma caixa de texto, que esse aqui é bem maior do que o outro. O line edit você escreve só uma linha, né? E no text edit você escreve você pode botar um texto, né? Então ele vai dar quebra de linha, vai ficar organizado e tudo mais. E por enquanto só. O que a gente vai fazer agora, já vou colocar os dados de entrada aqui e já tentar deixar tudo organizado, certo? Então o Qt tem uma parte de responsividade aqui, certo? Que tem esses botões aqui em cima. Então se você, por exemplo, clicar aqui na janela principal, depois clica nesse quadrado, ele já faz a organização automática para você na interface. Aí você só faz ajuste aqui. Eu queria que o botão ficasse no meio. Não tem problema, ele coloca lá no meio para você.
Então, agora que a interface... ele deixa responsivo também, se você... Tá vendo? Vou deixar assim mais compacto. Então ele tem essa funcionalidade que você também pode tirar. Se quiser, deixar tudo bagunçado de novo ou organizar, certo? Lembrando que se você colocar no modo responsivo, ele tem um algoritmo para fazer isso. Então, às vezes, ele não segue muito bem o comando, certo? Então, uma vez que eu montei minha interface aqui, eu vou só colocar os dados padrão, certo? Então, eu vou criar aqui uma padronização, que a primeira entrada eu vou separar por vírgula, certo? E a segunda entrada eu vou também separar por vírgula. E aí as duas eu estou separando por ponto e vírgula. Então aqui você lê, né, o primeiro zero e aí o primeiro depois do ponto e vírgula, certo? Então 0, 0 é assim. Aí o segundo depois da primeira vírgula, que é 0, e aí depois da primeira vírgula, depois do primeiro tipo assim, né? Do jeito que está ali, ele ficou organizado assim. Aí o ponto e vírgula eu vou entender como uma quebra de linha. Então vai ficar 0, 1, 0, 1. De maneira que na primeira coluna você tem 0, 0, na segunda coluna você tem 0, 1, na terceira coluna você tem um 0 e na quarta você tem 1, certo? E a saída, esses dados vão ser usados no treinamento, certo? Vai ser 0, 1, 1, 1. Por exemplo, você poderia colocar aí saída da ou, daí, enfim, qualquer saída aí que seja linearmente separável, ele vai basicamente fazer, certo? Então aqui eu só estou fazendo um teste com duas entradas e uma saída e colocando uma saída aí qualquer que seja linearmente separável para poder fazer o treinamento. Então montei minha interfacezinha aqui, muito bom. E agora eu clico com o botão direito no botão e aperto no botão aqui, ó, Go to Slot. Então quando eu faço isso, ele aparece essa janelinha aqui e eu posso associar uma ação do botão ao treinamento, né? Então, se eu quiser que quando eu clicar o botão ele execute o script que eu vou criar agora, é só selecionar clicked. Se for quando ele for, por exemplo, eu cliquei no botão, não fez nada, mas quando eu soltar, por exemplo, released, então eu seleciono essa aqui. E assim sucessivamente, né? Eu posso destruir o botão, enfim. Então vou colocar aqui que quando eu clicar, né, ele vai executar um algoritmo. Ele já vem aqui, ó, para mim, deixando no espaço correto. Então aqui eu finalizo a parte da interface, né? Então a gente não precisa mais mexer na interface, senão depois quando a gente for executar a interface final, certo? Aí agora o que a gente vai fazer é criar o Perceptron, certo? Só que eu vou usar uma biblioteca que eu desenvolvi, certo? Então eu vou lá no site, eu vou dizer qual é o site que eu baixo a biblioteca e vou colocar aqui nessa pasta, certo? Então aqui vocês podem ver github.com/engineering library /sistemas de controle. Tenho aqui a branch master, que é a que eu estou usando, mas eu parei de dar manutenção na branch master, certo? Eu estou dando manutenção só na ongoing optimization. Aí depois eu vou criar um outro repositório que vai ter outras atualizações, mas eu vou deixar essa aqui sempre porque aí os vídeos que já estão gravados, que são em cima dessa biblioteca aqui, eu não modifico. Então aqui, basicamente, você só tem que clicar aqui no botão, ó, e fazer o download do zip. Aí eu já mando abrir com.
Aí quando ele terminar de baixar, a gente vai poder visualizar. Então abriu aqui, certo? Sistemas de controle. Eu basicamente abro a pasta lá do que eu salvei, né, o meu Perceptron. E aí eu vou copiar e colar lá na pasta. E aí troco esse nome aqui, tiro esse nome master. Outra maneira de você fazer é usando o Git, certo? Mas aí, pronto, é isso aí que a gente tem que fazer para poder usar a biblioteca do sistema de controle, certo? Então agora, basicamente a gente vem aqui, clica com o botão direito no projeto e adiciona arquivos que foram criados lá no diretório. Pode botar gráfico e outras coisas, mas aqui por enquanto o que eu quero é só a parte de álgebra linear, certo? Então vem aqui, ó, linha alg, adiciono álgebra linear e matriz tanto do ponto H quanto do HPP. Então, isso aí vai ser o suficiente para a gente em termos de sistema de controle. Eu só quero usar aí matrizes basicamente e o que tiver associado a ele. E agora a gente vai criar uma classe, um conjunto aqui de arquivos, né? Não vou criar uma classe não, mas eu vou fazer pelo menos uma função aqui separada com H e CPP, certo? Então vou mandar adicionar um novo. Eu vou dizer que é uma classe, mas depois eu apago, porque ele já gera os dois arquivos que eu vou chamar isso aqui de Perceptron, certo? Perceptron. Aí vocês vêm aqui embaixo que ele já cria o Perceptron.h e .cpp, né? Aí você clica em Next e aí ele vai gerar aqui para você o arquivo. Então vamos começar aqui do Perceptron.h, certo? Então aqui basicamente a gente vai criar algumas funções, certo? Já vou aqui adicionar o linalg. Então include sistemas de controle. E aí eu vou chegar em headers até bater lá no primitive libs, chegar em linalg, que ele já usa as duas coisas aqui. Se eu apertar Alt 0, ele esconde, né, aquela barra da esquerda. Aí ajuda a gente a visualizar o caminho todo. Então aqui eu vou usar o máximo de precisão que eu quiser, certo? Então vamos lá, linalg, matrix, e essa matriz eu vou colocar long double. E aí eu vou usar um tipo, uma matriz que tem no seu conteúdo números log double. E aí eu tenho bastante precisão aí para fazer os cálculos nessa função primeira aqui, que vai ser o Perceptron weight. Calc. Então nessa função aqui eu vou dizer o número máximo de iterações. Eu vou dizer o critério de erro, certo? Eu vou também passar os dados de entrada e de saída.
passar aqui os dados de entrada, que eu vou chamar de input data. E vou passar os dados de saída, output data. Aí eu vou criar uma outra função aqui para ajudar, que é a função de ativação, certo, do Perceptron, long double também, que eu vou chamar de hard limit. Então essa aqui vai ser a função de ativação. Então eu vou passar um valor aqui qualquer e ele vai calcular esse resultado da função de ativação. E aí eu vou criar uma outra função aqui para gerar os valores dos pesos, certo? Então eu vou chamar de sim, de simulation. Que eu acho que weight, o T no final. Então aqui eu vou ter na minha função de ativação eu vou ter o peso, né? E vou passar o bias também. E vou passar aqui os dados de entrada. Input data. E aí, com isso eu termino o que eu precisaria fazer aqui no meu Perceptron.h. Aí eu vou lá agora para Perceptron.cpp. Então aqui em Perceptron.cpp a gente vai pegar aquelas funções, certo? E começar a implementar. Então aqui, ó, a gente já pode copiar isso aqui, para não perder muito tempo. E aqui a gente vai fazer as implementações das funções que estão lá em cima. Então aqui eu vou fazer o seguinte, certo? Vou inicializar aqui o int 16 t igual a 1. Quando a gente bota o int 16, o t pode ser até 65.000 e alguma coisa. Então acho que é a iteração suficiente para a gente fazer o que a gente precisa. Criar aqui um erro, certo? Uma variável de erro, double erro igual, só para começar com um valor alto, suficiente aí para ele ficar ajustando esses valores. Aí agora eu vou criar alguns pesos internos, aqui eu vou chamar de weight. E aí, como eu falei lá, né, a gente pode fazer com que esse peso seja gerado randomicamente, certo? Então, eu venho aqui e crio uma função, quer dizer, eu uso uma função random, que ela vai gerar valores long double, e ela vai ter
tamanho dos dados. Certo? Ela vai ter a quantidade de dados que eu mandar para ela, certo? A quantidade de linhas. E aí eu faço isso aqui menos 0,5, que eu já gero valores entre do jeito que está aqui, né, entre menos 0,5 e 0,5. Aí o que faltaria basicamente é a gente multiplicar tudo isso por 2. E aí eu gero valores de menos 1 a 1. Né? Então essa função aqui basicamente inicializa aleatoriamente os pesos em valores entre menos 1 e 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o bias, certo? Puxa. Aproveitar minhas operações de matrizes com bias também, mas é mais por conveniência. Então aqui a única coisa que vai mudar é que não vai ser input, eu só vou precisar de uma entrada, porque o bias, né, uma entrada e uma saída. Pronto, então estou gerando aqui os meus dados, e aí eu vou se quiser eu posso gerar fazer lá no log, né, e criar uma maneira de enviar lá, mas eu também posso ficar printando aqui na saída da aplicação, certo? Então, só para validar algumas coisas, eu costumo fazer isso aqui, std cout, aí digo aqui, ó, os pesos, eles são esses aqui. Então, tem uma facilidade que em matriz você não precisa fazer muita conversão, ele já transforma a matriz, já plota, já bota do jeito certo para mostrar na tela. Então tem algumas funcionalidades aí que economizam um pouquinho de tempo. Então, o peso, bias, aí eu tenho os dados de entrada, né, e os dados de saída. Inputeira, outputeira. E pronto. Então já mostrei pelo menos aqui os dados, né? Eles vão aparecer aí na sequência. E o que eu vou fazer agora é um grande while para que a gente possa começar o treinamento, né? While t menor do que max iteration, número máximo de iterações, e o erro seja menor do que o menor critério, né? Min erro critério. Se isso acontecer, a gente pode continuar, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente primeiro, eu vou gerar aqui o y, né? Conjunto de dados de saída.
só vazio para eu ter a memória, né? Então, aqui, chega aqui y, ele vai ter uma linha e outputeira get number of, acho que é rows aqui. É porque eu tenho um problema que se forem mais dados, né, mais colunas de dados, eu teria que fazer aqui. Então aqui vai ser colunas. Então ele vai fazer isso aqui para o número de colunas de y, dos dados de saída. Então o y tem relação com esses dados aí. E agora eu vou gerar a variável de erro, certo? Que vai ser basicamente a mesma coisa. Então aqui, do jeito que está aqui, ele vai preencher com zero, certo? É um y preenchido com zeros desse tamanho aí. Uma linha e o mesmo número de colunas que output data. Aí, agora eu vou fazer um for para percorrer e fazer as simulações que forem necessárias. Então aqui for int 16, chamar de i, igual a 1. Lembrando aqui que matriz começa com índice 1, certo? Porque primeiramente eu pensei em fazer com a sintaxe parecida com a do MATLAB. E aí o MATLAB usa índice 1, certo? Get number of rows. Não, aqui é columns. E aqui o C++. Então tem um grande for aqui. Por enquanto eu só estou fazendo as repetições, né? Não estou implementando ainda as equações, né? Então agora eu vou ainda criar mais uma variável aqui dentro do for, long double, que eu vou chamar de t output. E eu vou começar com ela igual a 0. E aí agora eu vou fazer o primeiro, que aí, né? Vou fazer o primeira operação aqui, que é uma simulação, certo? Então eu vou de k igual a 1 até o número de linhas de input o número de linhas de input, eu vou fazer aqui a simulação do modelo e vou ter o meu output. Então, ter output vai ser igual ao peso k vezes inputeira k, i. Então depois que você faz a multiplicação, né, do peso, todos os pesos vezes os valores de entrada, aí você tem que somar o bias e aplicar a função de ativação. Então isso aqui tudo é como se eu estivesse fazendo uma simulação para os dados, certo? Então agora eu vou criar uma variável long double
yt, que vai ser igual à saída da minha função de ativação, né, que é a hard limit, que vai pegar o meu toutput e somar com bias. Então, quando fizer isso, aí o yt vai aparecer, certo? E aí, eu vou fazer o mesmo aqui para jogar na variável y. Eu acho que eu não preciso aqui desse criar uma nova variável não, porque eu criei y em algum canto. Deixa eu ver aqui. É porque às vezes eu faço isso porque o Qt ele oculta algumas variáveis. Aí, principalmente quando eu estou trabalhando com matriz, né? Então, aí eu posso visualizar o conteúdo do yt aqui, certo? Porque senão eu teria que printar a matriz inteira para poder fazer um debug. Então, essa aqui é uma linha semi-inútil, né? Que só vai servir quando você estiver debugando. Essas duas operações aqui da linha 28 e 29 são iguais, certo? Então aqui vai ser 1,1. Então fiz aí o cálculo do y, certo? Ou seja, tudo isso aqui é como se fosse a simulação de um neurônio. E aí eu consigo simular esse valor. E agora eu vou tirar o erro, certo? Como é que eu tiro o erro? Long double. Aqui vai ser a mesma coisa, para poder debugar. Eu vou ter esse cara aqui, outputeira. I menos y 1,i. Então, o meu erro é basicamente a diferença entre aquilo que eu tenho, né, e aquilo que eu quero. Então, eu tenho os dados reais que estão em outputeira. Eu simulei aqui a utilização dos pesos atuais, encontrei a saída, né, e depois calculei o erro aqui na linha 31. E esse erro vai para o erro, né, o E original lá, que é o 1,i, que foi a variável que eu criei basicamente para armazenar esse valor. Calculando de novo aqui, porque se eu quiser comentar a linha de cima, não dependo dela. Pronto, aí agora que eu tenho um erro, eu preciso atualizar os pesos, certo? E para eu atualizar os pesos, eu faço aqui um for para varrer todos os pesos que foram criados, né, para essa aplicação. 3, 5, 10 pesos, vai depender da quantidade de variáveis de entrada que eu tiver. Então, o que eu tenho que fazer é pegar o peso, certo? Que vai estar na linha K,1. E esse peso, ele vai ser atualizado por uma variável de ajuste, que eu chamei aqui de weight. Cadê? Acho que eu esqueci de criar aqui. Era para ter criado aqui em cima. Então vou criar aqui logo abaixo, certo? Então para criar essa variável aqui eu vou ter que voltar lá no outro arquivo e criar também. O Qt ajuda que ele cria
Ah, não é mini critério aqui não, é way. Um ajuste nos pesos, né? É um peso para você ajustar o peso. Então eu vou pegar essa variável aqui que eu acabei de criar, que eu passo, né? Porque é um ajuste que é feito pelo projetista do sistema inteligente. E aí, isso aqui eu vou multiplicar pelo erro, né? Que está na linha 1, coluna I, e multiplicar isso pelo dado que, de certa forma, ajudou a gerar o erro, certo? Então, dessa maneira aqui, a gente consegue fazer o ajuste do peso, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o bias, né? Porque o bias também faz parte dos pesos. Só que aqui eu vou ter bias 1,1. Aqui eu não tenho um erro para o bias. Quer dizer, eu tenho um erro para o bias, eu não tenho entrada, né? Porque a entrada é igual a 1 para o bias. E aí, basicamente, a gente finaliza o, o algoritmo. Aí eu vou só fazer algumas mostrar, né, na tela algumas informações para a gente poder também acompanhar essas informações iterativamente. Então aqui eu posso dizer, por exemplo, erros. Aqui vai ser o meu erro. Aí pesos, ajuste os pesos, né? Eu vou ter também o bias. Aí, quando terminar o for, né, eu vou basicamente calcular o erro total para o critério de parada, né, porque eu tenho que calcular esse erro aqui para o meu critério de parada. Então eu vou aqui em alg, matrix, eu não sei se isso aqui ainda é assim, fiz algumas atualizações na biblioteca. Então eu chamo aqui de RR, vai ser igual a linha alg sum E,2 e acho que aqui é igual a 1 então. E calcular agora o erro, né? Erro vai ser igual a linhalg sum linhalg valor absoluto do erro, vírgula 1, e aí pego um valor que seja inteiro. E finalmente T++.
Aí a gente pode usar aqui como retorno, a gente vai retornar uma matriz, os pesos juntamente com bias, né? Então aqui a função principal basicamente é essa, né? O que a gente vai fazer agora é implementar as duas funções que são auxiliares. Essas são bem tranquilas de fazer, porque a hard limit é só um if, certo? Se o valor ele for menor do que zero, então eu vou retornar zero. Se não, eu vou retornar 1. E a função de simulação a gente vai basicamente eu vou mostrar aqui std out, só para a gente poder ver o que vai acontecer. Saída, então essa saída aqui vai ser o peso vezes input mais bias. E aí a gente só precisa fazer um for para aplicar o hard limit a cada uma dessas entradas. Então aqui a gente pode fazer um for, eu copiei lá de cima, né? K igual a 1, K menor ou igual a output, que eu vou fazer isso na output. Chamei de input aqui, né? É porque eu não criei o output. Vou criar aqui um dado chamado output. Que vai ser o retorno aí das minhas variáveis. Então, como a matriz já faz a operação de multiplicação e soma matricial, então isso aqui não vai ter problema. Então peguei aqui output e agora eu só preciso fazer o hard limit em todas as minhas saídas. Então meu output aqui um vírgula i, 1,k nesse caso aqui, ser igual a hard limit k e depois eu só faço retornar output. Então com isso aqui a gente consegue fazer a implementação, certo, do neurônio. Então a gente vai ter que voltar lá para o main só para a gente poder usar de fato essa classe que a gente, quer dizer, esse conjunto de funções que a gente criou aqui, certo? Então vamos lá para meu window.cpp e lá naquele botão que a gente tinha criado, a gente vai fazer o linhal acho que ele ainda não sincronizou. Long double. E aí eu vou fazer o meu input. E aí eu já consigo receber ele diretamente da minha interface, certo? É só botar o i. Deixa eu compilar aqui para ver se ele reconhece lá as coisas que estão na interface. Só apertar Ctrl R ou então apertar no botão de play aqui.
Linalg has not been declared. É porque eu não incluí aqui. Então só incluí aqui o perceptron. No ponto H, certo? Aí agora sim, né? Agora ele vai reconhecer. Pronto. Aí agora eu vou já usar a matriz aqui para ele pegar lá da interface do line edit. Aí eu tenho que saber quem é o line edit da entrada. Então, que Ctrl Tab para fazer isso. Então da entrada é o line edit normal. Então se eu botar line edit, ponto. Vou pegar o texto, vou pegar stdstring, que é onde a matriz trabalha com stdstring, certo? str, aqui normalmente não tem problema se você usar a string do C, certo? Aí eu vou botar vírgula aqui porque eu vou também puxar a entrada. Output vai pegar do label do outro label, que é o label, quer dizer, o outro line edit, que é o line edit 2. Pronto. Então eu recebi os dois valores. E aí eu vou criar agora uma string, porque aí eu vou poder com essa string botar na interface, certo? str. Então, minha matriz aqui vai ser a solução e vai ser igual a perceptron cálculo do perceptron, né? E aí eu vou passar aqui alguns valores. Que eu não botei na interface, certo? Para minimizar aqui o trabalho, mas depois se vocês quiserem com o que está sendo passado é suficiente. Então, número de iterações 100, critério de erro 0,0.001, por exemplo. Aqui o peso 0,0.5, por exemplo. Inputeira e output. Coloquei aqui os valores e agora eu vou recuperar o resultado, certo? Vou ser meu peso aqui. E o meu peso vai ser uma submatriz, certo? Vamos pegar aqui solution e vou pegar do dado da linha 1 até a linha 2 na coluna 1. E o meu bias, posso usar um long double aqui para fazer o bias, vai ser solution 3,1. Aí eu posso fazer aqui o seguinte: str
e passar a matriz para lá, certo? Uma solução. Então minha solução vai ser essa. Minhas saídas vão ser simular o peso transposto, bias, input, e botar isso na interface. Aí a gente vai ter aqui, por último, né, mas não menos importante, mostrar na tela. Vai ser no nosso text edit. Set text str.c str. Aí agora é só mandar rodar que a nossa interface vai aparecer. E eu venho aqui, aperto iniciar treinamento. E alguma coisa deu errado. Abrindo aqui no modo debug. E ele deu problema aqui. Que o peso tem uma linha, uma coluna. E inputeira tem duas linhas. Então eu devo ter errado ali em cima. Em teoria, não. Vou botar um breakpoint aqui. E rodar de novo. Então o bicho estava com um Chablau aqui na função randômica, random aqui. Aí o que fiz, eu fiz a mesma coisa, só que em dois passos diferentes. Não, ainda não entendi por que não estava fazendo do jeito que estava, aparentemente estava tudo certo. Mas assim, se mudar essa linha aqui, dessa maneira vai dar certo. E tinha um outro erro lá no final, que era isso aqui, certo? E aí, pronto. Voltar aqui para o main window.cpp.
E talvez tenha um último erro, um erro aqui no sim, pelo que eu estou vendo da saída, que deveria dar 01, 01, né? Assim, daria certo, porque aqui é 0, 1, 1, 1. Só que parece que o hard limit não está sendo feito. Vou dar uma olhada aqui e aí mostrar o que vai acontecer no hard limit. Pronto, e aqui em hard limit, já vi que isso aqui está errado, que era columns. Pronto. Então com isso aqui a gente consegue rodar o algoritmo e obter o resultado, né? Eu coloquei como saída desejada 0, 1, 1, 1 e aqui eu estou obtendo 0, 1, 1, 1 como colocado. Então significa que nosso treinamento do Perceptron está funcionando corretamente. E aí os pesos são esses, né? x1, x2 e menos 0,5. Se eu apertar de novo, os pesos podem mudar, certo? Mas ele sempre vai encontrar alguma coisa que separe as duas portas, certo? Não existe uma unicidade aqui de pesos para esse caso, certo? Então, em relação ao treinamento do neurônio, era isso que a gente tinha para fazer em termos de programação, em termos de teoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um outro ponto aqui que vocês também podem querer fazer, não sei se é o desejo. Vocês podem querer gerar um exe para rodar em qualquer computador, né? Então você basicamente eu estou aqui no Windows PowerShell, você usa esse WinDeploy aqui e aí você pode colocar a pasta que vocês criaram o projeto, né? Então pega aqui ó, a minha pasta onde foi buildado o exe do Perceptron, tá vendo? Eu venho aqui, uso esse WinDeploy e aí ele vai copiar todos as DLLs e o que for necessário para você zipar, criar um instalador, o que você quiser e mandar para a pessoa, tá vendo? Aí você pode, do jeito que está aqui, simplesmente clicar duas vezes. Acho que por causa minha aplicação é 32. Eu estou usando aqui a 64. Mas basicamente com isso você clicou duas vezes e já roda a aplicação. Eu tinha que colocar no modo release. E rodar o deploy do modo release. Deixa eu ver. Então rodei aqui no modo release, entrei na pasta release, certo? Só você mudar aqui, ó, para o modo release. E aí agora roda o arquivo, né? Aí clica duas vezes e foi. Agora você tem uma aplicação que roda em qualquer computador. É só você copiar essa pasta aqui, zipar e mandar para qualquer pessoa que ela vai poder usar os arquivos, certo? Então, na próxima aula a gente vai entrar no assunto de redes neurais, certo? Eu não vou me aprofundar muito no treinamento de redes neurais. Vai fugir um pouco do escopo, mas a gente pode abordar alguns temas e lá na frente até voltar para ele quando a gente vir algoritmos de bando, certo? Então até os próximos vídeos.